Mas quando cresço com essa prática de pornografia, por ter nascido num lar completamente destroçado, do seu ponto de vista espiritual. E os meus pais, como pais, foram excelentes pais, no sentido de proverem alimento, proverem roupa, mas como sacerdotes, infelizmente, não tive essa oportunidade. E por essa razão não tinha nenhuma vida espiritual. Acredito que vida espiritual na época era igual a zero mesmo. Quando conheci a Jesus Cristo, passei a estudar mais a Bíblia, então o meu vício passou a ser o outro, passou a ser o estudo da Bíblia. Então, para eu deixar de assistir os vídeos pornográficos, passei a assistir os outros vídeos. Por exemplo, os vídeos do pastor Bulhão ajudaram-me muito, os vídeos do pastor Luiz Gonçalves. O pastor Luiz Gonçalves, na série Apocalipse, né? Ele faz um breve estudo a respeito, primeiro, do início da Bíblia, como é que ela foi escrita, onde tudo começou, qual é a divisão da Bíblia. Então aquilo chamava mais a minha curiosidade e eu queria cada vez mais conhecer um pouco o que ele diz que a Bíblia é dividida em 5 partes. Quais são essas partes? São tantas, a parte da história, a profecia, isso chamava muito a minha atenção. De dia após dia dedicava-me a isso e sem me aperceber, na graça de Deus, o vício da pornografia ficou para trás. Entretanto, quando eu estava a fazer a 11ª classe, isso no ano de 2014, conheci um grupo de jovens adventistas, que vou referenciar aqui alguns. É o caso de Menezes Rodrigues, o Ezequiel Mucole, o Luiz. E esses jovens foram muito simpáticos, foram muito pacientes comigo. Isso revelava que realmente Jesus Cristo é amor e o amor dele procura alcançar pessoas. Esses jovens falaram um pouco a respeito da Igreja Adventista. E falando da Igreja Adventista, eu fiquei um pouco interessado em ouvi-los. E eles eram muito atenciosos porque não me falavam da Igreja Adventista, falavam-me do amor de Jesus Cristo. E o amor de Jesus Cristo também era revelado na Igreja Adventista. Então eles ensinaram um pouco a ler a palavra, como é que ela era lida, que era um pouco aqui e um pouco ali. Então, isso ficou na minha cabeça e, graças a Deus, eu lia com base no que eles me ensinavam. E com base nisso, senti-me obrigado também a chamar aqueles amigos meus que ora eram viciados também na mesma prática, a deixarem. E é um bocadinho complicado encarar isso na sociedade, porque são pessoas que conviveram comigo naquela prática e não acreditam de antemão que a pessoa está convertida, porque existe conversão, existe convicção, né? Então, quando eles veem em ti a forma de ser diferente e realmente os vídeos já não te interessam e sempre vêm falando de Jesus Cristo, e outros deram ouvido, como o caso do jovem Salomão, e graças a Deus também ele passou a frequentar a Igreja Adventista do 7º dia, e isso é o maior ganho, não só para mim como amigo, e acima de tudo para Jesus Cristo, porque a palavra diz que quando um pecador se arrepende, então a festa no céu. Eu venho da província de Nampula e é um milagre estar aqui no Maputo. É um milagre porque venho dar continuidade aos meus estudos e, para ser mais exato, é um período de estágio e venho terminar mesmo a parte prática do meu curso. E isso torna-me distante dos meus pais, dos meus familiares, pais estes que eu venho tentando partilhar com eles o amor de Cristo que eu conheci, mas acredito que não é tarefa fácil, principalmente para minha mãe. A minha mãe, que é muçulmana, ela acredita que as raízes muçulmanas que ela tem não podem ser desfeitas, mas graças a Deus tem dado ouvido, pelo menos dedica tempo. Principalmente quando eu estava em Nampula, no caso, eu conversava com ela e ela dava ouvidos. Agora, se os ouvidos que ela dava não gerassem frutos, eu não estaria aqui a falar. A minha mãe ainda não é adventista, mas a minha mãe já consegue ler a palavra. E isso para mim é um grande ganho. É um grande ganho, ainda que se calhar não seja de forma total, mas eu ainda espero, ainda oro, para que Deus possa lhe tocar e ela realmente possa conhecer esse Jesus que eu sigo. E viver distante de casa, na verdade, é um desafio. É um desafio para mim como jovem, é um desafio para qualquer pessoa. Mas graças a Deus, isso não tem sido motivo de tropeço, muito pelo contrário,
conheci pessoas extremamente extraordinárias cá na cidade de Maputo, e é com elas que eu dedico o meu tempo, é com elas que eu dedico todo dia praticamente. Só para terem uma ideia, quando eu vim cá na cidade de Maputo, eu não conhecia praticamente ninguém, sempre os meus colegas de curso e alguns dos meus familiares que cá moram, como é o caso do meu irmão. Mas praticamente eu não estou muito ligado aos meus familiares de sangue, no caso, senão os que conheci cá na cidade de Maputo, que são os irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e de forma particular os irmãos de Infulene e a Igreja Adventista também do Chopal. São esses irmãos que nunca conheci pessoas assim, né? São pessoas extraordinárias, e posso citar aqui o caso do irmão Félix. Ele é quem me recebeu, é quem me direcionou para a Igreja do Chopal. E eu só posso ser grato a Deus por colocar essas pessoas na minha vida, e acredito que não é plano, uma vez que Félix mora muito distante de onde eu moro, então quero acreditar que não é por acidente que nós nos conhecemos, é mesmo pela graça, e essa graça espero que um dia também possa alcançar a cada um de vós.